Mas não é bem sobre isso que a gente gostaria de trabalhar, não é isso que efetivamente chamou a minha atenção nesse texto, é o que está colocado lá no versículo 17. E eu vou ler para você, prestem atenção. Ele diz assim: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Vou repetir, prestem bem atenção. E foi isso que saltou aos meus olhos quando eu li e meditei nesse texto recentemente. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Vocês estão percebendo o que o texto está falando para a gente? Pois é, eu li esse texto várias vezes e eu não me liguei nisso. Mas ele está falando uma coisa muito preciosa aí, gente. Ele está falando o seguinte, que Deus tem prazer em ter comunhão com o ser humano. Vou repetir. Deus tem prazer em ter comunhão, em se relacionar com os seres humanos. Vejam que Abraão é uma pessoa que há muito tempo ele está andando com Deus. Ele está se relacionando com Deus. Todas as promessas que Abraão recebe, que recebeu nos capítulos anteriores, você pode ler lá Gênesis 15, 16, 17, você vai ver que Deus está anunciando coisas tremendas que vai fazer por intermédio de Abraão e de sua descendência. Tanto é assim que Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele foi o primeiro que creu, que a Bíblia cita. Não é o primeiro que creu, especificamente na Escritura. Você vai ter pessoas como Enoque, Noé e outros antepassados, pessoas que viveram antes de Abraão. Mas Abraão ele tem uma fé diferenciada à medida que ele se relaciona com Deus. Tá certo? Ele é uma pessoa que Deus tem prazer de revelar a ele as coisas que pretende fazer. Isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito bonita. Nos leva a pensar sobre isso. Como é a nossa relação? Como é a nossa intimidade com Deus? Você conversa com Deus? Sim, eu converso, eu peço a Deus que me abençoe, que Deus me dê saúde, que Deus me dê paz. Sim, mas veja só, eu não estou falando de coisas que você pede e que Deus te dá ou não. Eu não estou falando sobre bênçãos. Eu estou falando de relacionamento. Que Deus tem prazer em se relacionar com o ser humano. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Esse é o propósito da existência humana desde o princípio. Quando Deus ele faz o homem lá no início, ele quer uma pessoa para que ele se relacione. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando, Deus está falando consigo mesmo, pois Deus subsiste na forma de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está falando, vamos criar um ser com o qual a gente possa interagir, com o qual a gente possa dialogar, um ser que a gente possa se relacionar. Então é muito legal a gente pensar que Deus tem esse prazer de se relacionar com o ser humano. E você? Tem interesse em se relacionar com Deus? Como é a sua vida espiritual? Você conversa com Deus? Você conversa com Ele, pede a Ele direção do que fazer, você pede a Ele sabedoria, você fala para Ele, poxa, mas Deus te conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe tudo. Sim, mas você conversa com Ele, você fala com Ele sobre suas frustrações, sobre os seus fracassos, sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre as suas vitórias, as suas alegrias, os seus prazeres. Você fala isso com Deus? É disso que a gente está falando, e é isso que é o tipo de relacionamento que Abraão tinha com Deus. Ele era amigo de Deus, a ponto de Deus chegar e falar assim, eu vou fazer uma coisa aqui grandiosa, tá? Eu vou fazer, na verdade, duas coisas, é isso que o texto está falando. Eu vou fazer duas coisas aqui fenomenais, fantásticas. Eu vou fazer sem falar com meu amigo? É isso que Deus está falando, exatamente isso. Através desse texto, Deus ele para e fala assim, eu não vou fazer nada sem conversar primeiro com meu amigo Abraão. Então, em primeiro lugar, o texto ele revela que aqueles seres estão vindo para confirmar, para verificar
se aquilo que Deus tem ouvido de Sodoma e Gomorra, de fato está acontecendo. Diz lá no versículo 20, diz assim, disse-lhe o Senhor, né? Disse Abraão, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Então, obviamente, alguém implícito aí nesse texto está acusando o povo de Sodoma e Gomorra de cometer coisas terríveis. E olha que coisa interessante. A gente não tem noção, gente, do que é o mundo espiritual. A gente não tem a exata dimensão do que é. Então vejam que algum ser, né, ele vai para Deus e ele acusa o povo de Sodoma e Gomorra de fazer coisas tenebrosas. Quem é esse ser? Vocês saberiam dizer quem é essa pessoa, quem é essa figura, né, que comparece diante de Deus para acusar Sodoma e Gomorra? Dizer que o seu pecado é gravíssimo, que eles merecem ser destruídos? É muito sério isso. Alguém sistematicamente se propõe a acusar os seres humanos de cometer coisas que desagradem a Deus. Não tenha dúvida que Deus conhece a sua vida, sabe quem é você, conhece o seu sentar e o seu levantar, conhece todas as coisas, aquilo que você pensa e medita no seu coração, Deus conhece isso, e que há um ser que continuamente te assiste, que ele te vigia, com o objetivo de acusar você diante de Deus. E é isso que esse ser está fazendo. Mas o fato é que eles têm cometido coisas que desafiam a lei de Deus, que são coisas abomináveis para Deus, a ponto de serem julgados. Então veja só, duas coisas interessantíssimas que vão ser colocadas nesse texto aí. A primeira coisa é que Deus tem uma recompensa maravilhosa para aqueles que o amam e o buscam. Deus ele tem um prazer em abençoar as pessoas. Então vejam só que ele vai falar no versículo 18, né, que Abraão será o pai de uma grande nação, ou seja, ele vai ser abençoado. Por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, Abraão, como é um homem que tem um relacionamento, tem intimidade com Deus, através de Abraão, toda a terra será abençoada. Através da descendência de Abraão, todos os povos do mundo inteiro serão abençoados. Né? E diz o enviado de Deus, olha, eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Tá? Então há uma promessa de bênção para aqueles que seguem o caminho espiritual de Abraão, o caminho da retidão, o caminho da justiça. Há uma recompensa. E há um julgamento para aqueles que pecam e vivem as suas vidas de maneira a alijar Deus completamente. Isso é muito sério, gente. Há duas coisas propostas aí, a bênção e a maldição. Tá? E o que me salta aos olhos é justamente isso, que Deus ele tem prazer em comunicar aos seus queridos, aos seus amados, aquilo que ele vai fazer. Esse aviso, essa comunicação de Deus é para aqueles que possuem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Você busca Deus? Você ama a Deus? Não estou falando de religião não, tá? Não vamos confundir as coisas. Não, mas eu sigo, né, a minha doutrina direitinho, eu vou religiosamente à igreja todo domingo, ou na missa, ou no meu terreiro. Não, eu cumpro lá as determinações que o meu guia fala. Não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus, você busca a face do Criador, daquele que fez os céus e a terra. Então a primeira coisa, relacione-se com Deus. Eu não estou falando de uma igreja, de uma religião, de uma doutrina, tá? De uma perspectiva filosófica religiosa. Eu estou falando de relacionamento com Deus. De
você parar e você clamar aquele que fez os céus, a terra e tudo o que há neles. Bem, pessoal, eu não sou um vidente, um profeta, uma pessoa que tem um dom sobrenatural, mas eu aprendi a ler determinados sinais, né? Por isso aqui nós fizemos o canal Sinais, determinados sinais, determinadas coisas que estão se direcionando, né? Que estão acontecendo isso no mundo físico e no mundo espiritual. Tá? É muito nítido, é muito claro para mim tudo o que está acontecendo no mundo. O mundo não está caminhando para a ordem, ela está caminhando para o caos. E esse caos ele é proposital. Há pessoas, né, que elas estão buscando isso propositadamente. Elas estão buscando a destruição para que, na ideia delas, né, através da destruição, surja um novo mundo. A gente consegue fazer essa leitura. Então, como eu disse, eu não sou profeta, eu não sou vidente, mas eu estou enxergando claramente para onde o nosso mundo está indo. Você está enxergando? Você está percebendo o que está acontecendo? Então veja, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Deus está falando conosco o que está para acontecer. Mas as pessoas falam assim, não, bobagem, nada a ver. Isso não vai acontecer. Vai acontecer, nós estamos indo. Se você pega e lê o Apocalipse, você vê que durante toda a história da humanidade, as condições estabelecidas para que essa revelação, que Apocalipse significa revelação, se estabeleçam, estão se concretizando em nossos dias. Aquilo ali está se tornando, ganhando um viés de realidade, está se tornando real. Na nossa geração, a minha geração está vendo isso. Cumprimento literal. Tem pessoas que falam, isso aconteceu lá no passado, Antigo Epifânio, no Império Romano, são chamados os preteristas. Pode esquecer, aquilo ali é uma revelação para coisas que estão no futuro. E o futuro ele está se descortinando agora. Esconderei de Abraão o que estou para fazer, Deus está se revelando a você o que está para fazer. Você pode crer ou não. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E aí existem dois caminhos nítidos apresentados a Abraão. Olha, aquele que segue a justiça, que segue o direito, a retidão, ele vai ser recompensado com bênçãos. Dele vai ser criada uma grande e poderosa nação, pela qual todas as nações da terra serão abençoadas. E outro será punido com a destruição. Veja, as acusações contra Sodoma e Gomorra e seus pecados são tão graves que eu descerei para ver, constatar se é de fato assim. E aí acontece, na sequência do texto que nós lemos, um diálogo onde Abraão ele questiona se Deus ele destruiria Sodoma e Gomorra, né, se houvesse justos nela. E ele começa com uma quantia bem pequena, 50 justos, mas ele vai descendo até chegar 10 justos, porque ele já sabia que não existiam 10 justos naquela cidade, não existia. O nosso mundo hoje, como está, gente? Existem pessoas justas ainda no nosso mundo? No nosso tempo? Sim, existem pessoas justas. Existem pessoas que buscam a Deus, que seguem a Deus, mas no futuro, não muito distante, o número dessas pessoas diminuirá cada vez mais. Jesus declarou que quando ele estivesse por voltar, porventura encontraria fé na terra. Tão poucos são as pessoas fiéis durante a época da vinda de Jesus, que ele questiona, porventura encontrarei fé na terra quando eu retornar? Gente, isso é muito sério, e a gente está vendo isso. Eu já trabalhei essa questão no canal Sinais, a respeito da volta, do retorno de Cristo, e eu falei sobre os dois grandes sinais que antecedem o retorno de Cristo, que especificamente são a apostasia e a manifestação do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo. A igreja certamente verá esses sinais antes da volta, do retorno de Cristo. Sinais acontecerão. Então está tudo muito claro e as pessoas não conseguem discernir, não conseguem compreender aquilo que as Escrituras estão falando a esse respeito. Então há muita confusão, a ponto de que canal de televisão History Channel quer dizer o que vai acontecer no Apocalipse. Não tem condições. Eu lembro que em 2012, profecias, as ditas profecias
né, dos maias, que o mundo acabaria em dezembro de 2012, isso foi uma agitação. Teve gente que se enfiou lá no meio do México acreditando que lá eles estariam salvos da destruição do planeta Terra. E tem muita gente assim, batendo cabeça, sem saber o que está por vir, sem compreender o ponto para onde o mundo está indo. E nós vamos ter oportunidade de falar isso aqui também, nesse canal. Embora sobre esse assunto eu prefira trabalhar lá no canal Sinais, que ele é justamente sobre isso, né? Sobre escatologia, sobre esses fenômenos que estão acontecendo na atualidade, o rumo que o planeta Terra, que a humanidade está tomando. Tá? E aqui o nosso objetivo é um pouco diferenciado, mas as coisas acabam se tangenciando, se tocando. Por isso, a gente aqui está falando sobre essa temática também. Você é justo? Você segue a Deus? Você colocou no seu coração o desejo de servir, de honrar, de adorar a Deus? Pense sobre isso. Medite sobre isso. Há promessas de bênção sobre aqueles que desejam dedicar as suas vidas ao Criador. E também há a certeza de condenação se nós nos apartarmos daquilo que as leis descrevem. Porque veja só, uma sociedade ela consegue apenas subsistir se ela estabelecer regras e limites para aquilo que nós podemos ou não fazer. É muito claro isso. Né? Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode destruir, você não pode incendiar, você não pode agredir o seu semelhante, você não pode mentir. Se você pratica esse tipo de coisas, você está contribuindo para a dissolução da nossa sociedade. E, consequentemente, no momento em que a nossa sociedade for dissolvida, que ela for desestruturada, você receberá a condenação por isso também. Tá? No dia que a humanidade, você tem filmes aí que falam sobre isso, sobre realidades distópicas, onde, né, cai uma bomba nuclear, mata todo mundo e os sobreviventes estão se matando também. Não tem paz, porque não existe regras, não existe parâmetros para seguir. E é justamente isso que as escrituras estão falando o tempo todo. Elas estão falando que se a humanidade não se submeter a determinadas regras morais e espirituais, ela será destruída. Ah, nós não gostamos da sociedade ocidental. As pessoas têm críticas, né? Que o ideal seria uma sociedade utópica, tipo socialismo. Mas o socialismo ele quer destruir a nossa sociedade para ele ser instalado, porque ele sabe que enquanto nós estivermos submetidos a esse regime de sociedade ocidental, o socialismo não consegue se instalar plenamente. É por isso que essas pessoas pregam isso, é por isso que essas pessoas buscam a dissolução da nossa sociedade. Eles defendem bandidos, não é gratuito. Não é acidental, não é porque eles amam, eles querem a destruição da base da sociedade, eles querem a destruição da família, certo? Eles querem a destruição da família, eles estão focados nisso. Se você é cristão, ele quer destruir a sua fé. Se você tem uma família, ele quer destruir a sua família. Ele quer que os homens se tornem mulheres, as mulheres se tornem os homens. Há muita ideologia subterrânea nisso. A própria questão da ecologia, tudo, gente, está tudo envolvido, está tudo junto. Aquilo que a gente chama de mentalidade, ideologia progressista, tem uma série de objetivos específicos. O que essas pessoas querem é a destruição da nossa sociedade. O acusador, aquele mesmo acusador que acusou o povo de Sodoma e Gomorra diante de Deus, ele continua acusando a humanidade diante de Deus. Ele não parou de fazer isso. Até hoje ele está acusando os homens. Olha, você viu lá o que fulano falou? Está vendo, Deus? Olha lá, olha Jó. Ah, o senhor não diz que ele é um homem íntegro, justo, reto? Mas só coloca, tira os bens dele, mexe na família dele, destrói a família dele para você ver como é que esse cara não vai blasfemar diante de ti. É isso que ele está fazendo até hoje.
Então, meu caro amigo, minha cara amiga, né, povo abençoado, você que está aí assistindo esse vídeo, pense e medite sobre essas coisas. Né? Nós vamos encerrando por aqui esse vídeo. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Espero que através deste canal a sua vida seja abençoada. Espero que você faça parte do grupo abraâmico, né? Dos descendentes de Abraão, não pela carne, né? Não pela matéria, verdadeiramente descendentes de Abraão pela fé. Tá? E é isso que Deus desde o princípio está falando. Né? Abraão não foi justificado pela circuncisão, pela carne, ele foi justificado pela fé. Ele se tornou justo diante de Deus pela sua fé. Então, se você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você também é um descendente de Abraão pela fé. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Prazer imenso. E aí, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.